Nosso estudo hoje terá a colaboração do nosso amigo William Wagner, também do amigo João Balbi. Quem quiser fazer perguntas, levantem a mão. Temos aí voluntários nas laterais com papel e caneta para auxiliá-los. Hoje o nosso estudo é no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para você acompanhar a leitura da página 249, no capítulo 28, no item 15, ao final da página, para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda a sorte de podridão. Assim, por fora, parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Marcos, capítulo 23, versículos 25 a 28. Prefácio. Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos no mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertes com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Para o esclarecimento desta leitura, a palavra William, também João. Uma boa noite a todos. Está funcionando? Boa noite e um abraço a todos vocês, né? Que se dispuseram a sair dos seus lares e estar aqui conosco para compreender melhor o que é fazer uma prece. Tudo para funcionar na vida da gente, a gente tem que compreender. Se você não compreender uma coisa, não funciona. A prece também é assim. Eu vou começar aqui lembrando da minha querida mãe, a minha mestra. Ela falava assim com a gente: a maior arma que o ser humano tem são os bons pensamentos. Os bons pensamentos são aqueles que nos resguardam, inclusive, não só de espíritos desencarnados, igual está falando aqui, mas inclusive até de encarnado. Se você entra numa discussão com uma pessoa de política, futebol, qualquer coisa, vai atrair pessoas daquele mesmo teor vibratório.
Então, para afastar espíritos negativos da gente, a gente tem que andar com um bom pensamento. O bom pensamento já é uma prece poderosíssima. Ela que nos resguarda, tanto de entidades espirituais desencarnadas, como também encarnados. Que nós somos espíritos também, só que nós estamos revestidos de carne. Só a diferença é essa, certo? E outra diferença que tem é que os desencarnados são muito mais do que os encarnados. Pois é, dizem a espiritualidade que a população de desencarnados são 3 vezes mais do que aqui. Se nós temos 7, quase 8 bilhões, lá são 24 bilhões. Então, essas entidades negativas, não vamos falar que elas são atrasadas, não, porque eu não tenho condição de falar que uma pessoa é mais atrasada que eu. Mas eu falo que elas são negativas, então com pensamentos negativos, certo? Então, elas são atraídas através do pensamento. Então, se você manter um padrão de pensamento positivo, certo? Você anula qualquer mau pensamento contra você, uma inveja, uma coisa qualquer. Certo? É o antídoto maior que existe, são os bons pensamentos, entendeu? Porque a prece em si mesma, ela não tem fórmula. Aqui tem, no princípio do Espiritismo, que ele botou essas fórmulas aqui, mas isso aqui não é uma regra, entendeu? Uma ocasião, alguém foi solicitado a fazer a prece, ela falou que não sabia fazer a prece, entendeu? Mas todo mundo sabe fazer uma prece. A questão é só de a pessoa fica envergonhada, fica aí sem jeito de fazer uma prece. Mas se a pessoa chegar aqui, nesse momento aqui, tiver no fundo do coração dele maior sentimento de amor por todos vocês aqui, falar, graças a Deus, é uma prece maravilhosa. Nesse instante aqui, isso, todo mundo está com um pensamento único aqui. Todo mundo está pensando em coisa boa, certo? Então, o que acontece? O ambiente psíquico e espiritual daqui está preservado de qualquer coisa negativa. Quando a gente faz a prece, a gente não afasta só entidades negativas da gente, mas até o próprio físico da gente. As nossas células agradecem. As células são um conjunto de vida que nós temos. Quando você faz uma prece, eu tenho, por hábito, muitos e muitos anos, que eu já estou com 86 anos, todo dia, às 6 horas, entendeu? Que eu tenho 8 filhos, então já emancipados. Então, eu faço uma vibração para eles, inclusive também para meus amigos, as pessoas que tiveram contato comigo, não só no movimento espírita, mas fora do movimento espírita também, certo? E todo dia, preterivelmente, quando eu vou descansar meu corpo físico, entendeu? A prece que eu faço, entendeu? Aos meus amigos espirituais, para que eles me deem uma ocupação lá no mundo espiritual. Eu peço para trabalhar, varrer um chão lá, qualquer coisa compatível com o meu conhecimento, entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu vou ser atraído por essas entidades, entendeu? E eu vou ficar resguardado de inimigos. Quem que não tem inimigo, né? Em vidas agora, graças a Deus, eu acredito que eu não tenho inimigo nenhum, certo? Porque a minha batalha toda a vida foi de adquirir amigos, que é o maior tesouro que o ser humano pode adquirir, chama amizade. É o maior tesouro que tem. Então, eu peço, entendeu? Encarecidamente a espiritualidade que possa fazer uma ocupação qualquer para mim, entendeu? Então, a prece que eu faço é essa. Eu tenho certeza que a pessoa descansa mais. As células se renovam, entendeu? Todo dia. Eu sou um exemplo vivo, estou com 86 anos. E custa fazer isso, gente. Mas ninguém... Hoje, tem essa batalha aí para ganhar dinheiro, né? Então, a pessoa esquece da coisa mais importante que tem. Então, era isso que eu tinha que falar, eu passo. Certamente eu esqueci alguma coisa, meu companheiro aqui vai me complementar. Boa noite. Estão escutando? Satisfação de estar aqui com vocês novamente. Eu sempre deixo claro que nós estamos aprendendo juntos. Ninguém sabe mais que ninguém.
essa regra que eu sempre falo não se aplica ao Sr. João, que o Sr. João sabe muito mais que muita gente, é um professor de todos nós, é um pai espiritual encarnado de todos nós, e principalmente meu, e para mim é uma honra estar aqui com ele. Quero saudar os internautas, e eu quero falar para vocês o seguinte, o texto de hoje é muito interessante porque narra a Mateus falando da fala de Jesus, não xingando, mas alertando os escribas e os fariseus, né? O Sr. João acabou de falar, é sempre bom a gente estudar, saber o que as coisas significam, né? Escribas eram chamados, na época de Jesus, era um grupo de judeus que eram identificados por saber ler e escrever. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Nem todo mundo sabia falar quase que palavra nenhuma, não tinha escola, né? Então, vejam que escribas eram chamados doutores da lei, era como se fosse contador hoje. E os decretos que os reis assinavam, nem sempre os reis sabiam ler e escrever. Então, dependiam dos escribas. Por isso que eles eram pessoas de muito prestígio, né? De muita até ostentação na época. E aqui falava assim, também dos fariseus. Fariseus também é um ramo de judeus da época de Jesus, né? Os principais ramos, tinham vários ramos, mas eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Mas é só para começar, porque assim, quando Jesus falava para as pessoas da época, os judeus da época, era no sentido de alertar, ou seja, existem influências, como o Sr. João estava falando aqui, em todos nós. A gente não precisa fazer nada com ninguém. É só como o Sr. João falou, começou a pensar alguma coisa distraidamente, com mau pensamento, a gente acaba atraindo não só não fisicamente, ou seja, desencarnados, como também até pessoas de forma magnética, pessoas encarnadas que pensando da mesma forma. E o texto é muito interessante porque fala de afastar realmente os maus espíritos, né? E usar a prece para si próprio para afastar os maus espíritos. E quando as pessoas estão um pouco, vamos dizer assim, assediadas, incomodadas, né, Sr. João, com uma entidade que está ali o aborrecendo, o atrapalhando de pensar, a ideia que a gente tem primeiro é afastar o mal, não é isso mesmo que a gente pensa? Só que é igual o Sr. João estava falando aqui, nem sempre a entidade é má, às vezes é uma entidade mal orientada, é uma entidade com um pouco menos de conhecimento, por isso que está tendo determinada ação. A gente não fala para ser caridoso, para fazer caridade? Ora, nós temos que fazer caridade para os encarnados e também para os desencarnados. Então eu não vou pedir para afastar, não, vou pedir para ele deixar perto de mim? Não, eu acho que a gente pensa sim em se afastar do mal, mas a gente pode pedir, além de se afastar do mal, e a gente lembra aqui das reuniões mediúnicas, pedir que a pessoa, ao ser afastada, seja bem acolhida. E essa é uma boa oração. Olha, Jesus querido e amado, entidades do bem, recebam o irmão que está me incomodando para que ele tenha bons pensamentos e ele consiga talvez até se reaproximar de mim de novo, mas para confabularmos coisas boas e não essas ideias que estão me vindo à cabeça. Então, assim, é o lado caridoso e não julgar na lata de lixo o obsessor, porque o obsessor às vezes nem sabe que é um obsessor, né? Então, a gente pensa a fazer essas orações pensando no nosso bem, claro, né? Nossa preservação, mas dedicando a essas entidades eventualmente malfazejas, eventualmente desavisadas, que elas podem ser bem acolhidas, né? Depois eu queria até que o Sr. João comentasse, tem algumas perguntas sobre o tema aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem algumas pessoas que podem trazer para nós. O que o senhor achou dessa parte do texto, Sr. João? Como sempre, a gente tem que compreender o que Jesus disse. O nosso problema é entender qual o propósito, por que Jesus falou isso e para que ele falou.
Se você ler isso aqui, você pode ler 1 milhão de vezes aqui, que isso não vai adiantar nada para você. Se você não entender a profundidade, entendeu? Nós ficamos muito na horizontalidade. Só assim, ó. Nós não aprofundamos, entendeu? No entendimento do Evangelho. Aqui, quando Jesus fala, chamando de hipócritas, os privilegiados da época, que eram os fariseus e os escribas, né? Ele comparou com um copo sujo, né? E um prato sujo. Limpar primeiro o quê? Por dentro do copo e por dentro do prato. Não é isso? O que será que Jesus quis dizer com isso? E eu, toda a vida, quando era jovem, eu li um trem desse aqui, enquanto eu não entendi, entendeu? Chamuscar tudo, eu não passava para frente, não, entendeu? Então, cheguei à conclusão de que Jesus estava falando assim, limpar o quê? Os pensamentos negativos, igual eu coloquei aqui no princípio. Você tem que se limpar por dentro primeiro, para você receber alguma coisa. Gente, você pode fazer prece, botar os joelhos no chão, as mãos para cima, até sair sangue. Se a gente não se mudar para melhor, não adianta nada. Não existe nada de graça, entre aspas, no universo. Tudo é a lei do mérito, que rege não só o planeta Terra, mas o universo inteiro. Se você não tiver mérito, você não como faz? Jesus, por exemplo, uma ocasião eu falei que eu, toda a vida nunca fui adepto de promover cura. Eu nunca vi o Kardec falar que fez reunião para fazer cura para ninguém, entendeu? É o que é o nosso chefão, né? Espírita é o Kardec, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você não criar méritos, você não recebe nada. Jesus não curou todo mundo. Aqueles que ele curou, ele sabia que podia curá-los, entendeu? Porque quem se cura é a gente mesmo. Se a gente não se mudar, entendeu? Então, se você não chegar e começar a filosofar, o que é que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo coisa negativa comigo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. E você mudar. Então, quando Jesus colocou aqui que sepulcro, copo, né, prato, por fora muito bonito, por dentro sujo, os nossos pensamentos estão negativos ainda. Certo? Nós estamos desejando mal para os outros. Nós estamos criando inveja, entendeu? Nós não tratamos as pessoas educadamente. A gente vê hoje, eu fico triste ver a rapaziada hoje, né? Eu me lembro, meu pai também faleceu já bem idoso, eu já estava com uns 40 e tantos anos, eu tomava bênção meu pai. Hoje ninguém faz isso, entendeu? Nem cumprimentar. Eu me lembro que você andava, naquela época não existia carro igual existia hoje, a gente entrava em lotação, por exemplo, eu estava sentado, entrava uma pessoa mais idosa, levantava para dar lugar. Hoje o sujeito cai por lá para o chão, lá, né? Então, eu cheguei na conclusão, entendeu? Estou falando eu, né? Eu cheguei na conclusão que todo mundo está pregando aí que tem uma violência muito grande, não é isso? Não só no Brasil, né? Mas principalmente aqui que a gente conhece, né? Vive. Eu acho que não é violência que está vendo aí. Para mim já chama crueldade, a pessoa está sendo cruel. Você pega um celular da pessoa e ainda elimina a pessoa. E aí já não é violência mais, é crueldade. Certo? Então, para a gente evitar, e eu acho que a gente não afasta com pressa nenhuma, espírito nenhum, nem encarnado, nem desencarnado. É a nossa modificação vibratória que vai impedir, entendeu? Que alguém te faça mal. É igual a minha mãe colocou para mim, entendeu? Quando a gente saía, falou, tenha bons pensamentos. Então, o bom pensamento cria, entendeu? Um campo de energias em volta da gente, um campo de força, falando cientificamente. Em volta que nada te acontece. Simples assim. Então, vamos procurar encontrar em nós mesmos as nossas falhas e procurar
minorá-las ou mesmo saná-las. Ninguém vira santo de um dia para outro. Para isso existe a reencarnação. Já pensou se a gente nascesse aqui e desencarnasse no berço e acabou? Igual as religiões dogmáticas acreditam? Aí eu pergunto, se fosse assim, se não tivesse reencarnação, qual que é a vantagem da gente ser bom, hein? Porque ser bom é difícil, não é, gente? Ser mal é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo ia ser mal. Era isso. Eu pegar carona no que o senhor João falou, porque, na verdade, eu até já tive a oportunidade de expressar aqui outras vezes. Deus, Jesus, as boas entidades, nos amparam de qualquer maneira, a gente fazendo oração ou não. Então, por que a gente faz oração? Porque quando a gente faz oração, nós estamos nos conectando. E é um processo de purificação interna. Aí sim, com essa purificação interna, eu consigo esse escudo protetor dessa força, dessa energia que o senhor João falou, né? Então, eu penso que a oração serve 100% para nós mesmos, porque Deus, Jesus não vão pensar e falar assim, não, aquele ali eu não vou, José está ali, ó, sentado, né? não tá fazendo oração, não vou de jeito nenhum. Roberta está ali, ó, não, de jeito nenhum, eu não vejo ela fazer oração, não vou ajudar, não é assim, né? Deus ajuda igualmente, pacientemente, profundamente todos nós. Às vezes a gente não consegue se conectar, todos nós, né? E aí a gente pode melhorar nisso. Oração ajuda demais, porque ajuda a gente se conectar com a bondade, a criar esse escudo, né? E a gente mentalizar coisas boas. Vocês já repararam, quando a gente faz oração, em coisa ruim a gente não está pensando, é ou não é? A gente pode até não estar pensando, seja no trabalho, na esposa, no marido, mas em coisa ruim a gente também não pensa, né? Então, a oração, no mínimo, nos desvia de assuntos ruins, de pensamentos ruins, né? Tem uma pergunta aqui, que eu achei interessante, que já tinham feito. Se eu somar todas as orações que já fiz até hoje, ou seja, multiplicar minha idade desde os 10 anos até hoje, já fiz milhões de orações. Até quando devo continuar rezando? Há pouco tempo eu falei aqui, Sr. João, que oração tem prazo de validade. E esse prazo de validade varia muito. Pode ser um dia, pode ser algumas horas, né? Então, assim, para começar, tem um exagero aqui, ó. Vamos supor que essa pessoa tenha 60 anos, 60 menos 10, 50. Se fizer 2 orações por dia, num ano, dá 750. Né? 750 vezes 50 dá 35 mil. 36 mil, que dê 50 mil, isso não chega nem a 100 mil, quanto mais a 1 milhão. Então, já milhões de orações. Então, oração tem prazo de validade, né? Oração realmente tem assim aquelas questões assim que aquelas questões para as quais eu oro hoje podem ser que elas já sejam resolvidas. Amanhã tem outras questões. E é interessante o que acontece conosco. Quando eu falo conosco, o que acontece comigo, aquilo que eu pedi se concretizou. Eu não lembro que eu consegui, entre aspas, aquela graça, não. A gente pede de novo, nossa, eu estou sempre pedindo, não estou sendo atendido. Está sendo atendido diariamente, a cada instante. Mas aí sempre pensa no pedido seguinte. Então a gente tem que valorizar também o que a gente já tem conseguido. E seguindo o exemplo do Sr. João, eu sempre começo as orações agradecendo. Peço muito nas orações, confesso, mas agradeço a saúde que eu tenho, agradeço a casa espírita gostosa, prazerosa, iluminada que eu frequento, frequento até mais de uma, agradeço meus filhos, a saúde deles, tanto que eu aprendo com meus filhos, e, enfim, aí depois, eventualmente, vai ter alguns pedidos mesmo, penso que eu acabo pedindo muito, mas nem sei se mereço receber o tanto que eu peço. Mas é isso, a oração tem prazo de validade. Talvez seja para a gente se conectar com Deus, não ter que, ad eterno, fazer orações. E é muito prazeroso fazer oração. É um dos momentos, se não for o momento mais prazeroso do dia para mim, é o momento que eu paro
relaxo, fico em meditação e faço oração. E quem fizer isso, pode ter certeza, vai constatar. Eu não estou falando por falar. É muito gostoso se conectar com a espiritualidade, agradecer e ficar naquela paz, né? Mesmo com um cachorro latindo no vizinho, mesmo com, às vezes, algum familiar com a televisão um pouco mais alta, mas se a gente conseguir se desligar e se conectar com Jesus, com Deus, com certeza, com o nosso amigo espiritual, um anjo guardião, nós vamos ver o quanto que é gostoso, né, Sr. João? Fazer uma oração. Tem uma pergunta para o senhor aí? A pergunta é a seguinte: eu devo fazer orações pedindo para me livrar de perigos? Mas meu destino não está traçado? Bom, a primeira pergunta que ele faz aqui, eu já respondi, não é isso? Para ele se livrar de perigo, é evitar o perigo. E como a gente evita o perigo? Então, tem pessoa que procura com a mão, vai para esses barzinhos, para esse canto de rua, entendeu? Vai para as baladas. Igual eu falei, você fazer coisa negativa, é tudo cachoeira abaixo, entendeu? Não chove, não faz frio, tudo te empurra para você ir para um lugar ruim, entendeu? Aí você fala, não, vou visitar um meu amigo lá no hospital. Aí chove, faz frio, não sei o quê, barababá, você tem dor de cabeça, pinta os diabos, entendeu? Não é assim, gente? É desse jeito. Agora ele falou assim, mas meu destino está traçado? Não, não tem destino. O determinismo que a gente tem é de evoluir e se tornar bom. É esse, a gente que traça o destino da gente, nós temos livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero até certo ponto também, né? Porque a espiritualidade também, se a pessoa estiver prejudicando demais da conta, ela arruma um jeito de sanar aquilo, entendeu? Até certo ponto, nós podemos fazer o que quiser, até certo ponto, certo? O destino da gente não está traçado. Quem traça o destino, entendeu? Somos nós mesmos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Eu coloquei anteriormente aqui que a gente que tem bom pensamento, o que vai acontecer? Nós vamos criar um link, uma ligação com os amigos espirituais que vão criar uma proteção para nós, entendeu? Quando eu faço prece, eu faço uma prece pedindo a Jesus autorização para que meus amigos espirituais possam estar comigo, olha só. Eu nem tenho coragem de pedir direto a Jesus alguma coisa. Eu me sinto um micro perante Jesus. Olha a idade sideral de Jesus. Para saber o que é idade sideral, outro dia eu cheguei numa casa espírita e vi lá, nossos filhos são espíritos. Nossa Senhora, mas me deu uma alegria. Se pai e mãe soubessem que os filhos deles são espíritos, que podem ser muito mais velhos do que eles iam tratar diferente aqueles meninos, entendeu? Os meninos hoje são reizinhos dentro de casa, fazem o que é. Não tem limite, não tem nada, entendeu? Mal sabendo que aquele espírito ali é muito mais velho que eles. Então, Jesus é uma entidade tão velha, entre aspas, entendeu? Que o planeta Terra, quando foi constituído o planeta Terra, já era uma entidade sideral de alta categoria. Olha, você vê que idade sideral que nós temos. Por isso que eu tenho, assim, me sinto constrangido de pedir alguma coisa a Jesus, entendeu? Eu peço para que ele autorize os amigos espirituais a ouvir a minha prece. Certo? Então, a pessoa que falou aqui, nós não temos destino traçado. Determinismo é só que nós vamos ficar bom. Agora depende do tempo aí, nós melhorarmos, entendeu? Quanto melhor eu entender e colocar os meus conhecimentos em prática, para que ele virar sabedoria, mais rapidamente eu vou evoluir. Por isso que o planeta Terra é heterogêneo desse jeito, né? O que eu estou falando aqui, cada um vai entender de um jeito aqui, ó, que deve ter mais de 100 pessoas. A comunicação é uma coisa muito difícil. É tanto que Jesus,
Utilizou de quê? Para transmitir mesmo os ensinamentos dele, ele teve que usar parábolas. Porque o Novo Testamento, o Velho, nem gosto de comentar, né? O Velho não, entendeu? Eu nunca li aquilo, achei aquilo uma coisa terrível. O Novo Testamento é cheio de interpolações, tem muita coisa que Jesus nem pensou em fazer aquilo. As religiões dogmáticas aí colocaram. Cara, para vocês terem uma ideia, só João e Mateus é que conviveram com Jesus. O Lucas nunca viu Jesus e o Marcos também não. Por isso que assim, ó, o evangelho segundo, o que é segundo? É de acordo com o que aquela pessoa falou, entendeu? Por isso que eu estudei o evangelho até cansar, entendeu? Para entender alguma coisa. É isso aí. Tem mais duas perguntas aqui, eu vou tentar responder uma, o senhor João pode tento responder na outra. Eu vindo aqui. Na verdade, que está falando assim, ó, qual a melhor forma de eu me proteger do mal? Só fazendo orações? Oração já é muito poderoso, né? É muito poderoso, orar é muito poderoso, é isso que o senhor João estava falando, a gente se imuniza, a gente se neutraliza contra quaisquer outras questões. Eu fico pensando assim, no ambiente de trabalho, a pessoa que trabalha honestamente, que cumpre suas obrigações, que não implica com ninguém, que não se excita com implicância de outros, que está ali sempre de bom humor, a pessoa não desequilibra, ela está sempre tranquilo ali, se vai ter sempre amizade, vai eventualmente crescer na profissão, na verdade, é a mesma coisa na vida. A gente tendo bons pensamentos, a gente tendo boas atitudes, porque não é só pensar em fazer o bem, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Santa Teresinha, no convento, quando ela chegou e ficava debruçada junto com as amigas dela, as freiras, e elas contemplavam assim a iniciativa da irmã Teresinha. Porque é interessante, porque as pessoas procuravam uma freira e falavam assim, mas eu estou com esse problema, e meu marido está isso, aí minha esposa está aquilo, e não sei o que, meu filho não está. Tudo bem. Aí a freira, vamos fazer uma oração, isso é muito bom. E a Santa Teresinha era diferente. Ela falava que tinha que ter ação. Eu falei assim, você tá depressiva? Estou muito triste. Acho que nem falava esse termo depressiva na época de Santa Teresinha. Eu estou muito triste, estou passando isso, estou passando aquilo, eu não tenho alegria de viver. Ela falava assim, então corre para quê, Santa Teresinha, irmã Teresinha? Corre e vai fazer caridade. O quê? Mas eu estou falando que eu estou triste, que eu estou... Exatamente. Para você se curar, você precisa fazer alguma coisa. Então, a ação é necessária. Às vezes a gente pode ajudar alguém. Quantas vezes, todos nós, eu sempre me incluo nessas, quando eu falo todos nós, a gente fica na acomodação. Pessoas às vezes vêm pedir uma hora, estou precisando aqui, eu estou sem pagar aluguel. Está faltando assim só um pedacinho. Você sabe que é verdade, você fala assim, não, dinheiro, não vou mexer com isso não. Aí você vira para a pessoa e fala, pode ficar tranquilo, eu vou fazer uma oração para você. Naquela hora ele está precisando de um pouquinho de dinheiro. Você tem condição, você tem a percepção que ele está precisando e ele vai te pagar no momento próprio. Aquilo não vai te fazer a menor falta, eu vou te fazer uma oração. Vai ajudar, mas naquele momento o resultado prático é o material. Às vezes o material é muito importante em determinados momentos. Haja vista a casa que atende centenas ou uma centena e meia de famílias, com oração, com educação religiosa, sem submeter que a pessoa seja espírita, pode ser o que quiser, a religião que quiser, mas também tem a questão material, as cestas básicas e tudo mais, orientação de vida, nessas questões todas. Então, proteger com oração, com certeza. Culto do Evangelho no lar, a gente sempre orienta, mas não vamos deixar de fazer caridade, não. E a caridade começa em casa. Não, vou ajudar meu vizinho ali, que ele está tendo uma massa de cimento lá. Fala, sua mãe está precisando que você arrume a cozinha. Ah, não gosto de mexer com isso. Pois é, se a gente ficar escolhendo tudo para fazer, é complicado, né? A minha filha
ela mora em Belo Horizonte, jovem ainda, 22 anos, ela, quando vem cá, ela que quer arrumar a cozinha. E eu gosto muito de arrumar a cozinha, porque eu já habituei a fazer isso desde que eu era criança, com minha mãe. Mas ela falou, não, pai, é eu que tenho que fazer. Ela pegou essa iniciativa de minha parte, da minha esposa e tudo mais. Então, é interessante que a gente procure ser útil e a gente sentir que está sendo útil, né? E em termos de doação para o próximo. Isso faz tão bem ou até mais que oração, porque, como eu digo, oração é para a gente se ligar a Deus, a Jesus, mas que Deus e Jesus estão olhando por todos nós, naturalmente já estão. Né, Sr. João? O Sr. João vai responder a última pergunta, logo depois nós vamos parar. Antes eu gostaria de falar um problema aqui, sabe, de caridade. Caridade é uma coisa que precisa compreender para fazer caridade. Se tu acha que, por exemplo, passa um coitado e você dá uma esmola para ele, esmola, não é caridade, entendeu? Você, geralmente é dinheiro, né? Você faz assim, ó. Você nem quer olhar a pessoa, você estica a mão para lá assim, ó. Isso chama esmola, você está ofendendo a pessoa. Eu me lembro que eu lidei na área mediúnica muitos anos, hoje eu estou parado. Então, eu me lembro que naquela ocasião, uns 30 anos atrás, aí, eu fui assistir uma reunião mediúnica e chegou um espírito muito perturbado lá, através de um médium, claro, né? E naquela época chamado doutrinador. Eu, por mim mesmo, mudei esse nome, falo de esclarecedor, o dialogador, que é muito melhor. Você não doutrina uma pessoa em 5 minutos. Bom, então, o responsável, né, o doutrinador, começou a ler uma página evangélica para ele. Que me chamou muita atenção, sabe? Eu era visitante nessa época. Eu falei, mas que caridade que esse cara fez? Aí eu pensei, cheguei em casa, falei, chega uma pessoa que morrendo de fome na minha casa, e eu leio uma página evangélica para ele, eu estou fazendo o quê? Nada. Estou confundindo a pessoa, mas ela está precisando, você tem que dar, entendeu? A caridade é aquilo que a pessoa necessita naquele momento, entendeu? Então é isso aí, a pergunta aqui, que muitas vezes eu oro e as más vibrações não se afastam de mim. Eu oro mais com fervor e ainda assim não consigo. Como faço para Deus me ouvir e me atender? Anteriormente aqui eu falei que eu tenho vergonha, eu me sinto acanhado de pedir a Jesus para me ajudar. Agora, Deus, Jesus ainda, a gente, não fala que conhece não, mas já teve, ele encarnou aqui, né? Você sabe mais ou menos alguma coisa. Agora, Deus, a gente não sabe explicar Deus. Deus está tão longe da gente que você não sabe o que é Deus. Ninguém sabe o que é Deus, não. É tanto que a primeira pergunta que Kardec fez às entidades espirituais que o assistiam foi isso, o que é Deus? Eles colocaram que Deus é o superlativo de tudo, mais nada. Nem o Espírito nós não sabemos o que é ainda. Por isso eu aconselho, nós estamos lá em cima da hora aqui, eu aconselho a pessoa que fez essa pergunta aqui a procurar ajuda. Ela sozinha não está dando conta? Ninguém faz nada sozinho não, gente. Ninguém. Nem Jesus não fez tudo sozinho, ele precisou arrumar ajudante lá, não foi? Então, quando ele se sentir desamparado, igual esse moço aqui está sentindo, é procurar ajuda na religião dele, aqui na casa espírita, que eu tenho certeza que ele vai ser bem entendido, vai ser ouvido, pelo menos, entendeu? Com todo carinho, com todo amor. De minha parte, eu quero abraçar todos vocês, desejando tudo de bom, entendeu? E agradecendo também a atenção que vocês tiveram. Uma boa noite para todo mundo. Eu quero só, em nome da casa, agradecer o retorno do Sr. João e a felicidade, o prestígio e a boa sensação de tê-lo por perto, pelo conhecimento, pelas boas energias. Muito obrigado, Sr. João, por ter vindo e nos ajudado, como sempre. E nós vamos encerrar. Muito obrigado, boa noite. Fiquem com Deus.